que o Brasil viveu. O Executivo recorre à edição de medidas provisórias. O Judiciário toma decisões com força de lei. E, enquanto isso, o Legislativo tenta se equilibrar entre os outros dois poderes da União. Para especialistas e parlamentares, o Congresso precisa recuperar a função de legislar. É o tema da quarta reportagem da série sobre o Poder Legislativo que o Jornal do Senado exibe esta semana. Aqui, se nós decidirmos mudar, nós estamos mudando de acordo com o rito constitucional. Hoje eu vejo a oposição cobrando do governo explicação, que eu acho que tem até que ser cobrado, por agrupar temas, por trazer na mesma medida temas que a oposição coloca não correlatos. Nós não estamos partidarizando esse tema. Nós queremos resgatarmos prerrogativas do Congresso Nacional e darmos um novo curso à relação entre Executivo e Legislativo. O número chama a atenção. Na média, são mais de 4 MPs editadas por mês, um volume que sobrecarrega a pauta do Legislativo. Todos os presidentes da República, de 88 para cá, usaram e abusaram desse instrumento. Eles não conseguem perder o vício que o cachimbo deixou, ou seja, todos querem continuar legislando por medida provisória quando estão no poder, diferentemente de quando estão na oposição. A medida provisória é um ato do presidente da República que tem força de lei. Pela Constituição, um MP só pode ser editada em caso de urgência e relevância. Se Câmara e Senado não votarem a matéria em 45 dias, a pauta fica trancada. Hoje, não interessa o regime, se é presidencialista ou parlamentarista. Aquele que exerce a presidência da República, ele precisa de um instrumento como a medida provisória. No entanto, o presidente, não interessa o seu partido, não interessa o sexo do presidente, ele se vale muito da medida provisória, quando a Constituição lhe oferta outros instrumentos para que ele possa criar leis. A MP hoje serve para tudo. Talvez a gente possa observar que a pauta do Legislativo hoje esteja majoritariamente influenciada pelo Executivo, isso é muito claro. Na política não existe vazio, não há vácuo de espaço e de poder dentro da política. Se está acontecendo isso, e realmente existe, é porque o Poder Legislativo de alguma forma permitiu que isso acontecesse. Mas não acredito, e não sou da opinião e da posição de que as medidas provisórias representam um problema para o Parlamento. Elas são legítimas, é um mecanismo que o Executivo tem de fazer valer a sua vontade e os seus projetos. O que nós precisamos é no Parlamento dar a resposta mais rápida e mais efetiva à votação destas medidas provisórias. O Senado discute uma proposta que muda a análise das medidas provisórias. O objetivo é dar mais tempo para que os senadores possam discutir as MPs. A mudança divide parlamentares e especialistas. Especialmente nos últimos anos, o número de medidas provisórias editadas tem caído assustadoramente. Ora, o Congresso deliberar 3 MPs por mês é muito razoável, quer dizer, não teria nenhum sentido a MP ficar bloqueando a pauta. O Congresso age de uma forma omissa, o Executivo manda no Congresso através das medidas provisórias. Se dependermos do Poder Executivo, nós vamos continuar subjugados. Então tem que haver um levante moral para que o Congresso tenha condição de discutir esses temas e regulamentar melhor a medida provisória. No ano passado, nós votamos quase 300 proposições na Câmara. Destas 300 proposições, apenas 22 foram medidas provisórias. Óbvio que as medidas provisórias têm um rito diferente. Elas trancam a pauta de algumas matérias e muitas vezes estimulam um debate político mais acalorado entre oposição e situação. Avançou bastante entre as lideranças da Câmara a encontrarmos uma solução para esse problema das MPs chegarem com o prazo vencido. Até mesmo porque eu já disse que, se nós não chegarmos a uma conclusão, eu não lerei nenhum MP que chegar ao Senado 10 dias antes do seu prazo de vencimento. Nós não podemos estabelecer prazo para acordos que dizem respeito a uma matéria que gera tanta controvérsia. Mas o meu desejo é que ela seja feita com a maior rapidez possível, sob pena do Senado ter que tomar uma atitude. As medidas provisórias do Poder Executivo são apenas um lado do problema.
O Poder Legislativo também precisa lidar com as sentenças judiciais que mudam as leis aprovadas pelo Congresso. Foi o caso do Ficha Limpa. Deputados e senadores aprovaram o projeto de iniciativa popular, mas o Supremo Tribunal Federal alterou a validade da norma. Não atingiu apenas o Legislativo, atingiu a sociedade brasileira. Pois havia um raro momento de sintonia entre a sociedade brasileira e o Legislativo em torno do Ficha Limpa. E a decisão do Supremo frustrou essa sintonia. Outras decisões do Judiciário tiveram força de lei. Em maio, o STF julgou que casais homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Em 2008, o Supremo liberou as pesquisas com células-tronco e limitou o uso de algemas nas operações policiais. E em 2007, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras para a troca de partidos políticos. Há casos em que o Supremo verdadeiramente legisla. Nesses casos, eu isento o Supremo Tribunal Federal, porque o que há é o fato, célula-tronco, por exemplo, do Congresso nunca ter se debruçado seriamente sobre esses temas, né? E aí, como a população não pode ficar indefinidamente à espera de uma solução, né, o Supremo tem que tomar uma posição. Então, o Congresso deveria se atirar mais nessas questões, resolver os problemas que tem aqui dentro. Como há um lusco-fusco, há uma gama de nebulosidade muito grande na definição precisa das competências e das atribuições dos poderes, né? Haja, sim, uma maior projeção do STF para um campo que nós poderíamos definir como o campo próprio da atividade do Legislativo e não do Judiciário. A Constituição proclama em texto expresso a independência entre os poderes e, na mesma norma, prescreve também a convivência harmônica entre eles. Independência, canso-me de dizer, não é submissão, mas tampouco pode significar confronto sistemático. Diálogo e entendimento são fundamentais para a concretização da segunda dessas dimensões republicanas. Isto é bom para a democracia? Nós temos aí um mecanismo de poderes, né, de controle de um poder por outro. O Judiciário só faz isso porque o Legislativo é omisso. O Congresso, através da Câmara e do Senado, infelizmente, ele não vem criando leis que nós precisamos. A integração dos legislativos nas 3 esferas, União, Estados e municípios, é o tema da última reportagem da série que vai ao ar amanhã. A seguir, na retrospectiva do